Boa tarde. Mais alguém com dificuldade de entrar na sala de aula? Bom, a gente vai começar, tá bom? E à medida que o pessoal for entrando na sala de aula, a gente vai dando continuidade ao conteúdo. Vai ficar gravado, tá bom? Depois eu posto o link no YouTube e daí vocês pegam com a líder da turma, tá bom? Bom, a gente vai iniciar a nossa unidade 3, tá? Que iniciar falando sobre atenção farmacêutica. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Turma? Sim, eu tô ouvindo direitinho. Ótimo. Então, a nossa unidade 3, ela é toda voltada para o paciente, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui na unidade 3 é basicamente o paciente mesmo em si. A gente vai falar dos serviços de atenção farmacêutica, a gente vai falar sobre os programas, né, que ajudam, que nos ajudam a desenvolver essa atenção farmacêutica, os métodos que a gente utiliza para desenvolver a atenção farmacêutica, né? E o mais utilizado hoje no Brasil, na região, tá bom? Essa unidade é uma unidade muito importante, tá bom? Então eu quero e preciso que todos vocês participem, perguntem, tirem dúvidas, porque aqui a gente vai falar do fato em que do fato onde nós entramos em contato com o paciente, onde nós prestamos serviços de atenção farmacêutica para o paciente, fazemos o nosso acompanhamento farmacoterapêutico. Então, essa unidade, por si só, não diminuindo as outras, é claro, mas essa unidade ela é de extrema importância para a nossa disciplina de assistência farmacêutica, tá? Lembrando que a atenção farmacêutica e a assistência farmacêutica são duas ferramentas diferentes, onde a assistência farmacêutica ela é um conjunto de ações, né, onde não somente o farmacêutico está incluso nesse conjunto de ações, a gente tem também uma equipe multidisciplinar, que a gente já comentou aqui em sala de aula. E a atenção farmacêutica é uma das ações inseridas na assistência farmacêutica, né? Se nós prestamos o serviço de atenção farmacêutica, consequentemente, nós estamos praticando uma das atividades da assistência farmacêutica, então é de extrema importância. Nessa unidade, a gente vai falar também sobre atenção farmacêutica no âmbito hospitalar, tá? Que é a nossa sessão, a última sessão dessa unidade.
Então, a gente vai começar dando uma introdução nessa aula de hoje sobre a atenção farmacêutica, né? E à medida que for surgindo as dúvidas, vocês podem parar e perguntar. Não entendeu? Pode parar para a gente repetir, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Vamos lá. A introdução farmacêutica, o que é, né? Qual é a definição de atenção farmacêutica? A atenção farmacêutica, ela se destaca não só pelos benefícios relacionados ao uso do medicamento, mas está relacionada também com a prevenção e complicações e ações em situações de emergência, né? Então, assim, a atenção farmacêutica, ela não está voltada somente para o medicamento. Você também tem que saber da atenção farmacêutica quando o assunto é prevenção, quando o assunto é uma situação de emergência. Um exemplo bem clássico que a gente pode utilizar é o que está acontecendo hoje no mundo. Você, como farmacêutico, pode atuar brilhantemente nesse cenário, por dar orientações, principalmente em relação à prevenção, né, em relação a como os pacientes devem se comportar, como eles devem sair de casa, né? O distanciamento social, a importância do isolamento social nessa situação em que nós nos encontramos hoje. Então, informações que vocês passam para os pacientes é de extrema importância. E sim, você está praticando o serviço de atenção farmacêutica, mesmo que você esteja dando orientação não somente sobre medicamentos, mas também sobre medidas preventivas, né? Situações de emergência também, você também tem que estar preparado para tomar uma decisão numa situação de emergência. Tá? A atenção farmacêutica também, ela se dá quando a gente pega e faz análise sobre exames clínicos. Em cima de exames clínicos, a gente pode dar atenção farmacêutica, prestar esse serviço para o nosso paciente, dando informações de como aquelas taxas sanguíneas estão, aquelas taxas de gordura, né, taxas de hormônio, tudo isso a gente pode fazer prestando serviço de atenção farmacêutica. A atenção farmacêutica, ela pode ser individual e coletiva. Individual é quando você senta com o único paciente, faz o acompanhamento daquele único paciente, né? Pega toda a história de doença daquele paciente, procura saber se alguém na família tem, se ele é o único, se ele começou a ter aqueles sintomas depois de um determinado acontecido. Tudo isso é uma atenção farmacêutica individual. E quando a gente trata de coletivo, é quando a gente espalha informações como profissional farmacêutico. Quando você grava um vídeo, por exemplo, passando as informações para a comunidade em geral sobre a prevenção, né, sobre como se prevenir do coronavírus, por exemplo, ou então de qualquer outra doença, né, você está prestando um serviço de atenção farmacêutica, porque você está dando informações, dando orientações a esses pacientes. Uma orientação de extrema importância hoje em dia relacionado a medicamento que a gente pode fornecer aos nossos pacientes é quando a gente fala do tratamento do COVID, né? Tô falando do COVID, gente, porque é a nossa relação, é a nossa situação atual, né? Então requer realmente várias repetições para que a gente aprenda cada vez mais coisas, né? Tendo em vista que é um assunto muito novo, então todo dia é uma informação nova, é um dado novo. Então, quanto mais informação a gente tiver sobre o que está acontecendo, melhor para a gente. Sim, voltando aqui ao conteúdo. Uma informação de extrema importância que você pode passar para o paciente de vocês ou para alguém que vocês conheçam é o fato da pessoa, né, dessa pessoa em questão, ela não utilizar o medicamento como prevenção ao COVID. O
Que tipo de medicamento? A gente viu naquela palestra com o professor Jobert que a cloroquina associada à azitromicina tem um poder curativo de muita potência em cima do COVID. Porém, não é prevenção. É um medicamento que é utilizado quando o paciente está infectado. E não adianta você utilizar um medicamento que você não esteja precisando. Tá? Isso pode gerar efeitos adversos no paciente, pode gerar um outro tipo de doença no paciente, né? E a gente tem que deixar isso bem claro para que as pessoas não entrem em pânico e acabem comprando medicamentos sem necessidade nenhuma, né? Isso é uma informação de extrema importância. A gente tem que passar para as pessoas uma certa segurança, né, de que as medidas preventivas podem sim podem sim ter uma grande força em cima do Covid, né, para que assim a gente consiga nos prevenir sobre essa doença. As medidas preventivas também contra outras doenças, por exemplo, a dengue, quais são as medidas preventivas? Além da medida preventiva individual, que é o uso de repelente, né, principalmente para gestantes, você tomar conta do seu quintal, né, e avisar sempre a vigilância sanitária se você observar algum terreno abandonado que esteja nas condições que possam proliferar mosquito, da dengue, enfim, outras diversas doenças. Tudo isso a gente pode orientar para os nossos pacientes. Agora, quando fala de medicamento, a gente tem que ficar mais atento ainda, porque a gente está falando de algo bem mais profundo, né, e que vai entrar na corrente sanguínea desse paciente, vai ter algum efeito adverso ou não nesse paciente, então a gente tem que ter mais atenção ainda quando for falar de medicamento, viu? E orientem os conhecidos de vocês, os familiares de vocês que estão pensando, porventura, tomar a hidroxicloroquina com azitromicina por prevenção, porque ele não previne o COVID, ele não te deixa imune ao COVID, né? Ele atua no tratamento do paciente, né? Quando o paciente realmente está precisando fazer esse tratamento, aí sim ele pode tomar a medicação, tá bom? Para que a atenção farmacêutica aconteça, existem alguns parâmetros, né, que precisam ser obedecidos. A imagem que está para vocês aí é uma imagem mais ou menos de como deve ser a sala do farmacêutico quando ele vai prestar esse serviço de atenção farmacêutica. Tem que ser uma sala privada, tem que ter pia, né? Tem que ter o armário para poder guardar os arquivos e também o material que vai ser utilizado. Algumas, né, dependendo dos serviços que poderão ser prestados, por exemplo, aplicação de injetáveis, tem que ter a marca, tá bom? Porque essa marca, ela vai dar mais segurança para o paciente e também é um padrão estabelecido pela vigilância sanitária. Bom, e dentro desses quesitos, mais importantes eu coloquei aqui para vocês, que são 3. Então, toda vez que a gente for montar um serviço farmacêutico, a gente tem que se fazer essas três perguntas. O estabelecimento atende a todos os pressupostos da normatização? Ou seja, o estabelecimento, ele pode atuar nesse serviço de atenção farmacêutica? Ele pode ter um consultório? O que é que precisa para ter um consultório? Bom, para ter um consultório farmacêutico dentro da farmácia, você precisa expedir um documento de autorização, tá? Específico para funcionar com o serviço de atenção farmacêutica no consultório, tá bom? O farmacêutico, ele precisa ter pós-graduação, sim, de farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, tá? É obrigado ele ter essa pós-graduação para que ele consiga atuar nesse serviço de atenção farmacêutica, tá? Apesar de que você sai da faculdade já apto a fazer esse procedimento, mas para que você consiga normatizar seu estabelecimento para esse serviço, você tem que ter pelo menos essa pós-graduação, tem que ter pelo menos começado,
né? Não há necessidade de ter concluído, mas pelo menos iniciado você tem que ter para poder montar o consultório. Além de outras documentações, né, que o estabelecimento farmacêutico precisa ter para funcionar. A estrutura do local é adequado para a implantação do serviço, então aquele espaço que está reservado para a sala de assistência farmacêutica é adequada para o serviço, atende às necessidades, vai dar espaço para o meu cliente, meu paciente vai ficar à vontade, meu paciente não vai se sentir preso, não vai se sentir apertado, será que ele vai, as paredes, será que o que eu conversar aqui com o meu paciente, alguém vai ouvir? Então, tudo isso a gente tem que pensar. A gente tem que pensar também na limpeza, né? O local, ele deve ter ele deve me fornecer uma facilidade na limpeza daquele local, né? Por quê? Porque quando a gente fala de saúde, a gente tá falando de higiene também, porque higiene é saúde, né? Então, você tem que ter um estabelecimento o tempo todo limpo, de preferência os móveis, tudo que tem lá de cores claras, né? Até para transparecer leveza para o paciente, né? Que ele possa confiar ainda mais no seu serviço. Os profissionais do local, desse estabelecimento, eles possuem experiências nessa atuação, então, por isso que o farmacêutico ele precisa, né, estar o tempo todo se atualizando, o tempo todo estudando. A gente até costuma dizer que deixa de ser universitário, mas nunca deixa de ser aluno, né? Mesmo você sendo um professor, você não deixa de ser aluno, mesmo você sendo o dono de uma empresa, você não deixa de ser aluno, mesmo você tendo um consultório, você não deixa de ser aluno, nunca a gente deixa de ser aluno. Por quê? Porque a nossa vida inteira a gente tem que estar se profissionalizando. Nós temos que estar melhorando cada vez mais o nosso conhecimento, aprimorando, sabendo o que é que está acontecendo naquele momento, nos adaptando, né? Tudo isso a gente tem que fazer durante a nossa vida profissional. Parar nunca, viu, gente? A gente nunca para, não é formou, fez 1 ou 2 pós-graduações, pronto, vou trabalhar nisso aqui e acabou. É muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Você precisa estar o tempo todo atualizado. Agora é uma coisa, amanhã já vai ser outra, já vai ser outro método, já vai ser outra rotina, já vai ser uma outra metodologia, enfim. Sempre, o tempo todo, principalmente o ramo da saúde, está mudando para melhorar a vida do paciente. Toda vez que muda alguma coisa, toda vez que atualiza alguma coisa, é para melhorar a vida do paciente, tá? Tudo no ramo da saúde você tem que fazer pensando na vida do paciente, em como aquele paciente vai reagir. Será que vai ser melhor para o paciente daquele jeito? Será que vai ser melhor para o paciente de outro jeito? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, tudo que a gente se aprimora, tudo que a gente aprende na saúde é pensando no paciente. Então, toda vez que vocês forem estudar, uma dica, né, muito importante, toda vez que vocês forem estudar um conteúdo, vocês visualizem um paciente na frente de vocês com aquela situação. E então vocês vão conseguir desenvolver problemas, vão conseguir desenvolver questionamentos, vão conseguir desenvolver e resoluções para a vida daquele paciente. Então, toda disciplina, todo conteúdo que vocês forem estudar, visualizem o perfil de um paciente na frente de vocês, porque assim vocês vão até conseguir estudar melhor, tá bom? Uma dica muito importante, eu sempre faço isso. Me ajuda bastante quando eu estou fazendo algum curso ou alguma atualização. Muito interessante tudo isso, né? Então, vamos junto desenvolver as habilidades necessárias para se destacar no mercado de trabalho?
né? A partir daqui, a gente vai ver qual o diferencial do mercado de trabalho. O que, que você tem que ter para ser o diferencial no mercado de trabalho, né? Tudo que a gente falou até aqui, tudo que a gente viu até aqui, muito bonito, muito interessante, mas o que, que a gente tem que fazer para chegar nesse patamar? O que a gente tem que fazer para conseguir desenvolver todas essas habilidades, né, no mercado de trabalho e se destacar nesse mercado de trabalho? Bom, atenção farmacêutica, né? O que é atenção farmacêutica? Como eu trabalho a atenção farmacêutica com o meu paciente? Como eu faço para o meu paciente sair satisfeito com o meu serviço? Como eu faço para o meu paciente entender tudo que eu consegui explicar para ele? Um segmento do tratamento farmacoterapêutico desse paciente, né? Como eu vou trabalhar com esse paciente para que ele entenda qual o formato do tratamento dele, o que, que ele vai fazer para continuar o tratamento, como ele vai agir para ter um bom resultado no tratamento, né? Então, a atenção farmacêutica, ela é basicamente a relação entre o profissional e o usuário, entre o farmacêutico e o paciente, por meio de ações voltadas para orientação, segurança do medicamento. Então, o paciente, quando ele sai do consultório de vocês, ele tem que sair seguro de todas as informações que foram repassadas a ele. Ele tem que sair seguro que o medicamento dele vai fazer o efeito, que o medicamento dele vai atender as necessidades dele, que o medicamento dele é seguro de ser utilizado, né? A eficácia terapêutica desse medicamento, principalmente quando o paciente estiver em dúvida, quando o medicamento for genérico, a gente tem esse desafio muito grande ainda no mercado de trabalho. A gente ainda tem muito paciente que não acredita muito no poder do genérico, então cabe a nós explicarmos, né, toda essa situação, que o genérico é igual ao ético, né, ético não, desculpa, ao referência, que os mesmos testes que o de referência passa, ele passa também, né, para comprovar a bioequivalência. Tudo isso a gente tem que estar apto para explicar para o paciente. Né? O modelo de atuação, a gente tem que saber, nós temos que ter em mente o nosso modelo de atuação, né? O modelo, principalmente no segmento farmacoterapêutico, na prevenção relacionada ao uso inadequado do medicamento e na educação sanitária do usuário. Isso é de extrema importância. Para vocês terem noção do quanto isso é importante, dia 5 de maio é o Dia Nacional é o Dia Nacional do Uso Racional ao Medicamento. Geralmente, nesse dia, os farmacêuticos e os acadêmicos de farmácia, os farmacêuticos docentes, né? Porque os outros, eles vão estar cada um no seu setor, mas os farmacêuticos docentes e os discentes, né, que são os alunos de farmácia, eles vão para a rua, eles desenvolvem trabalhos que oriente as pessoas, né? Geralmente aqueles panfletos de informação que oriente as pessoas sobre a importância do uso racional de medicamentos, a importância da informação sobre o medicamento, a importância deles procurarem o farmacêutico quando chegarem na farmácia para tirar dúvidas sobre o medicamento, né? Nunca tomar um medicamento porque a vizinha tomou, sentiu a mesma coisa e melhorou, ou então o pai ou a mãe tomou, o irmão, o primo, um tio, uma tia tomou e estava sentindo a mesma coisa e melhorou. Cada paciente tem um organismo diferente, cada paciente reage diferente a uma medicação, tá? Nem todo mundo, aliás, ninguém é igual a ninguém. Nem os nossos dedos das mãos, nem os nossos dedos dos pés são iguais. Quem dirá as pessoas e seus organismos. Então, esse dia, ele foi criado justamente para ser um dia de conscientização,
a gente já trabalha isso no nosso dia a dia, né? Todos os dias a gente está ali orientando o paciente sobre a automedicação, a importância dele não tomar medicamento sem orientação de um profissional habilitado para aquilo ali. Mas esse dia foi escolhido nacionalmente para que os farmacêuticos e os acadêmicos de farmácia possam ir para a rua para abordar muitas pessoas, várias pessoas e divulgar essas informações importantes, ter essa conversa com, né, o público, para que eles se conscientizem e utilizem menos medicações avulsa, né, por conta própria. Tô sentindo uma dor de cabeça. Todo dia eu sinto uma dor de cabeça no mesmo horário. Mas será o que é com esse paciente? Se sente cabeça todos os dias no mesmo horário, vamos pesquisar aqui como é que está a alimentação desse paciente, a vida desse paciente. Será que alguém na família dele é hipertenso? Será que alguém na família dele tem algum problema de enxaqueca, de visão, alguma coisa? Vamos pesquisar aqui porque esse paciente todo dia quer tomar medicamento para dor de cabeça, porque todo dia no horário X ele sente dor de cabeça. Dor de cabeça, gente, uma simples dor de cabeça pode ser 1000 coisas. Das coisas mais simples às coisas mais graves. Uma simples dor de cabeça, né? Uma dor no estômago. Eu sinto azia todos os dias depois de almoçar. Por quê? Por que será que você sente azia todos os dias? Desde quando você sente essa azia? Né? Por quanto tempo? Tá com quanto tempo que você tá assim? Alguém na sua família tem esse mesmo problema que você? Então, são problemas que a gente tem que pesquisar. Então, a atenção farmacêutica, ela está voltada diretamente para o uso do medicamento. Lembrando que a atenção farmacêutica não se prende só a isso, mas a principal função da atenção farmacêutica é voltada para o medicamento. É voltada para dar segurança ao uso daquele medicamento, é voltado para o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Geralmente esse acompanhamento farmacoterapêutico a gente faz com pacientes idosos, né? Ou com pacientes que tomem mais de uma medicação, que a gente chama de pacientes polimedicados. Né? O que a gente faz? A gente organiza a vida desse paciente, a vida farmacológica desse paciente. Né? A gente faz com que ele entenda a importância de tomar o medicamento no horário correto, no dia correto, né? Por exemplo, diurético. Se você encontrar uma receita com medicamentos diuréticos para o paciente tomar à noite, você vai ter que fazer uma intervenção farmacêutica. Talvez, para o paciente se sentir seguro, você tenha que entrar em contato com o prescritor. Mas isso vai de você e o paciente. Ele tem que se sentir seguro. Foi como eu falei em outras aulas. A gente tem que ganhar a confiança do paciente. Como a gente ganha a confiança do paciente? Mostrando que a gente sabe, que a gente entende do que está fazendo, né? Então, uma intervenção farmacêutica, por exemplo, um diurético, que o paciente está tomando à noite, e aí ele relata que não consegue dormir, porque levanta várias vezes para ir ao banheiro. Então, ele passa a noite inteira acordado, porque tem que ir ao banheiro, e o dia inteiro sonolento. Tem sentido dores de cabeça, falta de apetite, fraqueza, tudo isso porque, gente, por causa do horário de um medicamento. Se a gente tira esse diurético da noite e põe para ele tomar depois do café da manhã, o que vai acontecer? Ele vai dormir a noite inteira, porque não vai precisar mais acordar para ir ao banheiro. Vai ao banheiro durante o dia, vai começar a se sentir melhor, vai começar a se alimentar melhor e, consequentemente, vai diminuir a fraqueza. Então, uma simples intervenção do horário de um medicamento já muda completamente, melhora completamente a vida desse paciente. Né? Por exemplo, outro exemplo muito clássico, né? Um antihipertensivo. Digamos que o paciente esteja tomando um antihipertensivo que esteja causando tosse nele, né? E por conta disso, ele começa a tomar xarope para tosse, em cima de xarope para tosse, e o medicamento da pressão todos os dias. E daí, o antihipertensivo todo dia. E aí, a pressão tá normal, mas aquela tosse que não acaba nunca, e ele botando xarope por cima de xarope. Daí, a gente senta com esse paciente, traz aqui, seu Francisco, né? Me mostra aqui suas medicações. Aí, você vai identificar, o que tá lhe dando tosse é esse medicamento aqui.
Nesse caso, gente, a gente não troca a medicação do paciente, porque a gente não tem a vida clínica desse paciente, a gente não tem o prontuário desse paciente, a gente não sabe o que ele pode, o que ele não pode tomar, a gente não sabe como é que tá os exames do coração desse paciente, a alergia que esse paciente tem, a gente não sabe, né? Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente faz uma carta, uma declaração para o prescritor. E através dessa declaração você informa todos os efeitos que esse paciente está sentindo, aliás, todos os sintomas que esse paciente está sentindo, e que tudo isso pode ser relacionado ao medicamento que ele está usando. Então, o prescritor desse paciente vai fazer a alteração do medicamento, tá? Você vai escrever lá a sua declaração, vai informar o prescritor tudo direitinho, contar toda a historinha do paciente. E aí, ele vai tomar as medidas, né, necessárias. O que vai acontecer? Vocês vão ganhar esse paciente para vocês. Tudo que até um AS que esse paciente for tomar, ele vai querer constar vocês primeiro. Ele vai querer saber, vou ver com o meu farmacêutico. Por quê, gente? O farmacêutico, ele é a figura mais acessível ao paciente. O farmacêutico, ele tá ali à disposição do paciente na farmácia. Paciente, no máximo, uma consulta farmacêutica como essa, por exemplo, ela demora em torno de 20 a 30 minutos, né? Então, e sem contar que dificilmente há uma cobrança de valor numa consulta farmacêutica de cara, de primeiro. Lógico que, como é um serviço que vocês irão prestar no estabelecimento de vocês, vocês podem sim cobrar por isso, né? Mas tem que se habilitar e estar bem capacitado para fazer um bom serviço que é para ter sempre os clientes de vocês. E o farmacêutico, ele é a figura de profissional da saúde mais próximo ao paciente. Então, se você ganha a confiança desse paciente, pode ter certeza que ele vai ser seu paciente para o resto da vida. Ele vai confiar muito em vocês, muito mesmo. Essa é a importância de a gente estar sempre se capacitando e tentando conhecer cada vez mais os nossos pacientes, tá? Existem métodos que vocês devem abordar com o paciente de vocês. Dependendo do paciente, da situação, vocês vão escolher. Esse é um assunto da nossa próxima aula, é claro. Dependendo do paciente, da situação do paciente, vocês vão poder escolher qual método vocês podem abordar, qual método vai ser mais fácil você conseguir identificar uma melhoria de qualidade de vida para esse paciente, né? A gente tem, eu vou dar para vocês 4 métodos muito bons, muito importantes também, que vão ajudar vocês no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes na atenção farmacêutica. Então, de acordo com cada paciente, com cada situação, vocês vão escolher cada método que vão utilizar. Bom, tanto a Organização Pan-Americana de Saúde quanto o Conselho Federal de Farmácia destacam que a prática farmacêutica realizada na assistência farmacêutica, uma das mais importantes é a atenção farmacêutica, né? Então, como eu falei para vocês no começo da aula, existe a assistência farmacêutica, que é um centro de atividades, aliás, um conjunto de atividades, e a atenção farmacêutica está dentro, está incluída nesse conjunto, tá? O farmacêutico interage diretamente com o usuário e visa melhorar a qualidade de vida, objetivando a farmacoterapia racional, que foi tudo que a gente falou no slide anterior, né? Então, o farmacêutico, por ser a figura de um profissional da saúde mais próximo ao paciente, consequentemente, ele vai ser muito procurado pelo paciente. Então, a gente tem que ganhar a confiança de cada um deles, para que assim a gente consiga desenvolver um bom trabalho com cada um deles e sem que nenhum desista, né? Porque é muito ruim quando você começa um tratamento com o paciente, quando você começa um acompanhamento com ele e ele desiste. É muito ruim. Existem vários fatores que levam o paciente a desistir. Às vezes, o acesso à farmácia, às vezes é um paciente idoso, que nem todo mês vai conseguir ir na farmácia, então vai ter sempre alguém, tem que ter sempre alguém para levá-lo, né? E aí vai começar a não ter vários fatores, um deles é esse, né? E também o paciente ele não gostar muito, né, do serviço e achar que o farmacêutico
não passou tanta segurança assim para ele. Gente, esse é um motivo que a gente deve evitar ao máximo mesmo. Se chegar, por exemplo, um caso que você, naquele momento, você não consiga pensar numa solução, tudo que você tem a fazer com esse paciente é pegar todas as informações que você tiver, que você puder desse paciente, todas as informações. E daí o que é que vai acontecer? Você vai conversar com ele, vai falar da importância do acompanhamento, que você vai pensar numa estratégia para ajudá-lo, né? E você faz uma marcação de uma nova consulta. Posso marcar para daqui a 2 dias, 3 dias, vai depender da agenda de vocês, de como estiver na semana, né? Quando estiverem atuando. E aí vocês marquem esse retorno com esse paciente e você prepara o acompanhamento desse paciente nesses dias que você pediu para ele, né? Você também, não adianta, a gente não sabe de tudo, vai ter casos que vocês vão precisar fazer isso, porque tem casos que são mais difíceis mesmo, tem casos que a gente precisa da ajuda de alguns colegas farmacêuticos para nos orientar, porque realmente é muita coisa, né? Mas quando esses casos acontecerem, vocês coletem todas as informações do paciente de vocês, peçam um tempo e deem um retorno para eles, né? Um retorno de 1 dia, 2 dias, como eu falei, depende da agenda de vocês. E esse paciente vai retornar. Quando ele retornar, você já vai estar com todo o acompanhamento dele preparado para apresentar para ele. E você ainda diga o seguinte: traga todos os medicamentos que você utiliza. Se ele não utiliza nenhum medicamento, venha, que a gente vai conversar tal dia, tal hora, sobre o seu caso. Eu vou preparar. Você nem diz, não mostra para ele que você não sabe. Nunca a gente deve fazer isso. Você tem que dizer para ele que o caso dele é muito importante, que não dá para pensar rápido naquele momento e que você vai montar uma estratégia terapêutica para esse paciente e que, de acordo com a estratégia que você for montar, você vai você vai mostrar para esse paciente, apresentar para esse paciente. Né? Então, você já deixa ele sair do seu consultório com dia e horário marcado para voltar. Uma outra coisa muito importante, é sempre bom a gente pegar o contato do paciente, porque se a gente consegue fazer todo esse planejamento antes do tempo que a gente solicitou, a gente já liga para o paciente e diz: ó, seu Antônio, o senhor pode vir hoje à tarde ou pode vir amanhã pela manhã? Já estou com seu esquema terapêutico aqui, né? Sua vida terapêutica já está aqui montada. Você pode vir para eu apresentar para o senhor? Aí ele vai se apresentar. Lógico que isso vai acontecer pouquíssimas vezes. Por quê? Porque a maioria dos pacientes que vão procurar vocês são pacientes dislipidêmicos, hipertensos, né? Pacientes que têm problemas que a gente já está acostumado, de uma certa forma, a lidar. Mas vai acontecer as pequenas exceções, né? Que são esses problemas que chegam para a gente assim de cara e você não consegue pensar numa medida terapêutica de início, né? De cara, assim, o paciente chega e você já tem a resposta ali para ele. Vai sim acontecer, tá? Essa é a realidade do mercado de trabalho. E a gente tem que ter o diferencial. A gente não pode deixar o nosso paciente na mão, né? A gente não pode deixar o nosso paciente sem um retorno. E a importância da gente pegar os dados do paciente, principalmente o telefone, é que quando é um paciente que já faz o acompanhamento com você, se chega o dia do retorno dele e ele não foi, o que é que você vai fazer? Você vai entrar em contato com esse paciente, procurar saber o que foi que aconteceu, qual foi a dificuldade dele ir à farmácia, tentar marcar um novo dia, um novo horário com esse paciente, né? Para deixar esse paciente ciente de que você está preocupado com a saúde dele. É de extrema importância que nós, farmacêuticos, mostremos isso aos nossos pacientes. Eles precisam entender, eles precisam sentir que nós nos importamos com eles, né? E isso faz com que a gente também ganhe muita confiança dos nossos pacientes, tá? Bom, no contexto histórico,
Esse termo de atenção farmacêutica foi definido por Ripley Strong em 1990, com a busca por um tratamento farmacológico responsável, capaz de melhorar a qualidade de vida do paciente. E de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, reconheceu no farmacêutico o profissional que atua na atenção à saúde ativamente na prevenção de enfermidades e na promoção da saúde junto de outros membros da equipe de saúde. Então, aqui, desde a época de 1990, aliás, desde antes, né? Esse foi só quando surgiu o termo de atenção farmacêutica. Mas desde muito antes, reconhece-se a importância do farmacêutico para a sociedade. Principalmente porque o farmacêutico, ele é aquele profissional que atua na prevenção, que atua na atenção à saúde do paciente, né? Então, nós estamos diretamente voltados à promoção à saúde desse paciente, à melhoria de qualidade de vida desse paciente, né? Melhorar o tratamento daquele paciente, identificar onde que está o erro no tratamento daquele paciente, se é no jeito de tomar, se é no medicamento mesmo, né? Então, nós somos os profissionais habilitados para fazer isso, né? Desde sempre. E aqui só destacando mesmo a importância para vocês do farmacêutico na sociedade, tá? E para mostrar também que desde muito antes ele já vem sendo destacado, né, no mercado da saúde, no mercado de trabalho, e que atualmente, graças a Deus, né, a profissão farmacêutica ela só tem crescido cada vez mais, né, vem surgindo cada vez mais campos de atuação, né, as pessoas hoje em dia já olham para o farmacêutico com um olhar de mais confiança, de mais firmeza, de que você é necessário para a gente, né, você sente isso quando você conversa com o paciente, principalmente com os idosos. Tá? Apesar de serem os nossos pacientezinhos mais difíceis, né, de lidar, mas são pacientes amorosos, né, são pacientes super carinhosos, são pacientes que a gente gosta mesmo de lidar, né, muito bom. Bom, aqui eu trouxe para vocês só algumas escolas de atenção farmacêutica, né, que foram criadas, só a título mesmo de informação, que uma foi criada nos Estados Unidos, que é a Pharmaceutical Care Practice, né? E ela é muito famosa também pelas documentações e também por muitos artigos interessantíssimos que a gente encontra no Google acadêmico mesmo, né? A gente encontra muito artigo bacana desenvolvido pelos alunos dessa escola de atenção farmacêutica. Tem a Universidade da Espanha, né? Que é a Universidade de Granada, na Espanha, né, que é a atenção farmacêutica, conceitos, processos e casos práticos. E também tem a Universidade Federal de Minas, aqui no Brasil mesmo, né, que ela é dirigida por Degenane Ramalho de Oliveira, tá bom? E atenção farmacêutica da filosofia ao gerenciamento da terapia medicamentosa. São obras, gente, importantíssimas e que vocês vão encontrar muitas coisas importantes, tá bom? E muita coisa legal também. Algumas coisas que eu vou apresentar para vocês aqui na aula hoje são dessa Universidade da América, tá? De Minnesota, dos Estados Unidos, que é a Pharmaceutical Care. Por quê? Porque esse termo Pharmaceutical Care, ele está diretamente voltado para a farmácia clínica. Na verdade, ele diz, né, a tradução dele é exatamente farmácia clínica. O farmacêutico clínico, que é o que a gente conhece muito hoje, né, que é o que está em destaque hoje no mercado de trabalho, que é o farmacêutico clínico, aquele farmacêutico que vai para o consultório com o paciente, aquele farmacêutico que dá aquela atenção farmacêutica diferenciada, que está em contato o tempo todo com o paciente, né, que consegue
ganhar a confiança desse paciente e consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente também fazendo, né, suas devidas intervenções. A atenção farmacêutica, ela pode ser generalista, só afastar aqui. Bom, a atenção farmacêutica, ela pode ser generalista, né, e tem vários objetivos. Né? E um dos objetivos dela é garantir que se utilize um medicamento apenas quando existe uma condição clínica para o seu uso. Por isso que é importante a gente informar as pessoas que não há necessidade de tomar medicamentos para prevenir, né? Muita gente utiliza, por exemplo, vitamina C porque acha que vitamina C, o ácido ascórbico, aumenta a imunidade. Já foi comprovado que vitamina C não aumenta a imunidade. Então, não adianta você tomar vitamina C para não gripar, que você vai gripar do mesmo jeito. Se você tiver que gripar, você vai gripar do mesmo jeito, tá? Então, só se usa medicamento se houver condição clínica para usar o medicamento. Isso é fato. Foi por isso que no começo da aula eu falei para vocês que é de suma importância a gente passar para os nossos familiares, amigos e colegas, pessoas que a gente conhece, e a gente vê que essas pessoas estão tentando fazer uso do medicamento utilizado para o tratamento do COVID, usar como método de prevenção. Gente, tem que botar na cabeça dessas pessoas que isso não existe. Elas não vão se prevenir contra o COVID. Só é imune ao COVID quem já foi infectado pelo COVID. Então, não adianta você tomar a medicação achando que vai se prevenir contra o vírus, que não vai, né? Não vai, não adianta. O que esse paciente vai desenvolver? Provavelmente vai desenvolver um problema no fígado, um problema no estômago, sem contar outras reações adversas que esse antibiótico e esse outro medicamento pode trazer, né? Que é um anti-inflamatório natural. Então, a gente tem que passar essa informação que é importantíssima para o paciente. Que, inclusive, é um dos objetivos da atenção farmacêutica, que é informar o paciente, né, do uso do medicamento somente se ele tiver a condição clínica para aquilo ali, somente se houver a necessidade de uso daquilo ali para aquele paciente, né? Às vezes vai ser muito difícil vocês conseguirem passar essa informação para as pessoas, porque existem pessoas e pessoas, né? Pessoas que vão entender, pessoas que não vão entender, pessoas que vão achar que você não sabe de nada, pessoas que vão realmente entender o que vocês estão falando, mas a gente tem que passar essa informação para todo mundo, tá? É muito importante. Que o paciente esteja utilizando todos os medicamentos que realmente necessitam e na dose correta. Tá bom? Então, esse objetivo é um dos objetivos mais importantes da atenção farmacêutica, por isso que eu destaquei ele aqui para vocês, tá bom? O paciente ele precisa apresentar a condição clínica, tem que haver a necessidade de utilizar aquele medicamento, e quando há necessidade dele utilizar aquele medicamento, a gente tem que conferir, né, e garantir que esse medicamento seja utilizado de forma correta por esse paciente, não de forma excessiva e nem de forma mínima, tem que utilizar-se na dose, na forma correta. Bom, se pensarmos dentro do campo do SUS, a atenção farmacêutica ocorre pela farmácia popular, que possui postos de distribuição direta e estabelecimentos privados e terceirizados. A farmácia popular, a gente já até comentou sobre ela aqui durante as nossas aulas, né? E a gente viu que ela é de extrema importância para a sociedade, porque quando o paciente não encontra o seu medicamento na farmácia básica, né, do município, o que pode acontecer? O que esse paciente pode fazer para não ficar sem a medicação? Ele pode se dirigir a uma farmácia privada, né, que seja cadastrado, registrado no programa Farmácia Popular, levar sua receita e seu documento de identificação e fazer a retirada do seu medicamento para uso de um mês, né, de 30 dias.
Como eu falei antes para vocês, essa parte de 30 dias, ela foi mudada recentemente por causa da situação atual do país, né? E para evitar que as pessoas saiam menos de casa, está sendo liberada agora para até 3 meses, né? Até 90 dias para todos os pacientes, independente da idade, né? Todo mundo está recebendo agora a quantidade necessária de tratamento para 3 meses, justamente para evitar sair de casa, né? E esse é um programa muito bacana do governo, né? E facilita a adesão ao tratamento do paciente. E esses pacientes que utilizam medicamentos da farmácia popular são de extrema importância, porque a gente pode pegar esses pacientes e fazê-los de nossos pacientes. Né? A gente pode pegar a vida daquele paciente, a vida medicamentosa dele, e melhorar cada vez mais, porque a maioria desses usuários são idosos. E muitos idosos utilizam medicamentos de forma incorreta, né? Utilizam um dia sim, acham, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitos eles chegam a pensar que se esqueceram de tomar a medicação no dia anterior, no outro dia tem que tomar dois, né? Tem que tomar dose dobrada. Então acontece muito isso também, a gente tem que estar lá para informar que não, que o paciente não tem que fazer isso, que ele tem que fazer é não esquecer. Ah, mas eu esqueço. Pois vamos aqui, vamos sentar comigo aqui, a gente vai adotar, viu, algumas medidas para que você não esqueça mais de tomar sua medicação. E aí vai da criatividade de vocês. Vocês podem usar papel colorido, podem usar adesivo, podem usar, vai da criatividade de cada colega, tá? Vocês que vão adotar uma medida para aquele paciente, né? E fazer com que ele não interfira, não faça nada que interfira no tratamento dele aos medicamentos. Por que são pacientes importantes? Porque são pacientes fixos, né? Todos os meses eles estarão lá na sua farmácia para receber o medicamento. Todos os meses. Então, por que eu não pego esse paciente e adoto ele como meu paciente, um paciente exclusivo meu, que eu atendo e que eu faço o acompanhamento dele? E aí, quando, digamos que chegue o dia desse medicamento, do paciente receber essa medicação e ele não foi receber, o que é que você vai fazer? Vai ligar para esse paciente, vai entrar em contato e perguntar: seu Antônio, por que que o senhor ainda não veio buscar seu medicamento? Tá no dia, ontem foi o dia do senhor passar aqui para buscar sua medicação. Não, viu, senhor? O senhor não veio buscar, tá pendente, o senhor tem que buscar. Aí o que que ele vai lhe dizer? Ele vai lhe dizer o porquê não foi buscar a medicação. Ah, não, minha filha ou meu filho, doutor, doutora, que eles chamam a gente de várias coisas carinhosas, né? Senhora, senhor, acostume. Vocês vão ter que acostumar com isso. Não, eu ainda tenho medicamento. Mas, seu Antônio, seu medicamento era para ter acabado. O senhor ficou sem tomar medicamento? Ah, não. É porque eu emprestei uma cartela para minha vizinha e depois ela me devolveu e sobrou. Então, assim, são situações que vocês vão encontrar diversas, que vocês precisam trabalhar com os pacientes de vocês. Vocês precisam tomar medidas que ajudem esse paciente a melhorar a qualidade de vida, mas mesmo assim vai ter alguns que vão conseguir desdobrar, né, o tratamento, mas é a minoria, mas ainda tem, tá? O importante é a gente cuidar da saúde desse paciente, se mostrar preocupado e estar atento a cada paciente. E lembrar que cada paciente reage de um jeito diferente a um medicamento. O que é bom para um pode não ser bom para o outro, né? O que é ruim para um pode não ser ruim para outro. Então a gente tem que estar sempre estudando e sempre se atualizando para tentar melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso paciente, até porque esse é um dos focos principais da atenção farmacêutica. Bom, a atenção farmacêutica trabalha em dois objetivos principais. O primeiro é responsabilizar-se, vejam só, responsabilizar-se junto do paciente
para que o medicamento prescrito seja seguro, eficaz, que a sua posologia, ou seja, que o jeito de tomar seja feito corretamente e que o resultado desse tratamento seja o esperado, né? Seja o que a gente deseja no final do tratamento. E outro objetivo é minimizar possíveis reações adversas aos medicamentos e que possam ser resolvidas imediatamente quando surgem. Essa é a importância também de fazer o acompanhamento perto desse paciente, de acompanhar devagarzinho esse paciente. Quando a gente inicia um acompanhamento farmacoterapêutico, a gente pede para o paciente, no primeiro mês, procurar a gente toda semana. Seu Pedro, eu vou precisar que o senhor venha aqui toda segunda-feira para a gente monitorar seu medicamento e saber se o senhor está tomando certinho. Por quê? Porque você é responsável por aquele paciente, né? E porque a sua função ali, a partir do momento que ele aceita fazer aquele acompanhamento com você, uma das suas principais funções é minimizar as possíveis reações adversas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai chamar esse paciente e dizer, olha, seu Pedro, é o seguinte, esse primeiro mês, que é o primeiro mês do seu acompanhamento, a gente vai precisar se encontrar toda segunda-feira às 9 horas. Tudo bem para o senhor? O senhor pode vir? Pode estar aqui? Posso estar aqui. Pois, ó, só esse mês. A partir do mês que vem, a gente vai aumentar os intervalos. É porque eu preciso acompanhar de perto como vai ser sua reação usando esses medicamentos. Eu quero saber se o senhor está tomando de forma corretinha, né? Ó, dados estatísticos de alguns estudos diagnosticaram que se você fizer as mesmas atividades durante 21 dias ininterruptos, aquilo vira rotina na sua vida. Então, se você tem o hábito de todos os dias, deixa eu ver aqui uma coisa do dia a dia, academia, né? Hoje a gente não tá podendo mais ir, mas quando a gente podia, né? Que com fé em Deus não vai demorar mais a gente deixar de ir, não. Enfim, academia. Se todos os dias, durante 21 dias seguidos, vocês irem à academia no mesmo horário, ficar lá no mesmo tempo, do dia que você não for, parece que o seu dia, parece que está faltando alguma coisa no seu dia. Como se seu dia não tivesse completo. Tudo que você faz, tudo da sua rotina, se você adota aquela rotina, aquele horário, durante 21 dias ininterruptos, aquilo começa a fazer parte do seu dia. Se você não fizer, você sente falta. Então, quando você pede para acompanhar um paciente toda semana ininterruptamente, você está, de uma certa forma, forçando ele a fazer as coisas do jeitinho certo. Então, quando você começar a deixar esse paciente mais solto, né? O que é que vai acontecer? Ele vai, mesmo assim, conseguir tomar o medicamento. Quando eu falo mais solto, gente, é quando chega a parte das visitas serem mensais, tá? É você ver o paciente uma vez no mês e não deixar de mão, tá bom? Fique bem claro. E por isso a importância do primeiro mês de acompanhamento, você vê o paciente todas as semanas, porque você consegue acompanhar ele de mais perto. Se possível, você ligue para esse paciente ao final do dia, por exemplo, final da tarde. Você entra em contato com esse paciente de 2 em 2 dias até completar o mês, né? E ele mesmo indo toda semana, procurar saber, seu Pedro, você tomou sua medicação X hoje? Tomou que horas? E tentar monitorar cada vez mais de perto esse paciente. Lógico que para você conseguir fazer isso, você vai ter que ter uma organização. Você tem que fazer um cronograma de todas as suas atividades do dia, tá? E uma dica: se vocês abordam esse serviço no estabelecimento de vocês, gente, vocês vão ter tanto paciente que vocês vai ter que montar uma agenda, né, para cada paciente. Porque as pessoas gostam de ser bem atendidas, as pessoas gostam de ter pessoas que se importam com elas por perto, tá? Então, se você sente que aquele profissional se importa com você, você se sente mais seguro para fazer
para fazer e cumprir todas as orientações que ele lhe passar, tá? Então, adotem, se alguns de vocês quiserem seguir esse rumo da farmácia comercial, né, pode adotar o sistema de atenção farmacêutica dentro do seu estabelecimento, que só vai ser sucesso, tá? Só que tem que estudar muito, muito mesmo, como toda área, né? A gente tem que estar estudando sempre. Então, assim, acompanhar o paciente de perto é de extrema importância, porque a gente consegue fazer, mesmo que ele não tenha aquele hábito, a gente consegue montar aquele hábito, fazer com que aquele ato de tomar o medicamento todo dia, naquele horário, vire um hábito do paciente. Então, o que é que você vai conseguir com isso? Conseguir que ele tenha segurança ao tomar o medicamento e conseguir que ele tome o medicamento na forma correta e do jeito que é para tomar, na dose que é para tomar, e sem contar que, quando você acompanha ele semanalmente, você está acompanhando também se ele está sentindo alguma reação adversa a respeito daquele tratamento novo, né? Então, se você conseguir acompanhar esse paciente, se você não, se conseguir não, tem que conseguir, né, acompanhar esse paciente de perto, principalmente no primeiro mês, para vocês acompanharem se ele vai sentir ou não uma reação adversa. Paciente sentiu, o que é que vocês vão fazer? Relatar tudo para o prescritor. Paciente teve reação adversa sobre medicamento, declaração. Vocês vão escrever uma declaração farmacêutica para o prescritor, vai entregar essa cartinha, essa declaração assinada e carimbada por você, informando tudo que aconteceu e tudo que o paciente sentiu e como você trabalhou com aquele paciente, para o médico. E vai dizer, olha, você tem que ir imediatamente para o seu médico para que ele troque essa sua medicação, porque o senhor não está se sentindo bem com ela, tá? E não vai adiantar a gente mexer nas outras medicações se ele não trocar essa medicação. Tá? Então, a gente vai encaminhar esse paciente para o prescritor para que ele possa trocar a medicação desse paciente para uma melhor. Por que que só o prescritor pode trocar a medicação, professora? Porque ele tem um quadro clínico daquele paciente. Ele realizou exames naquele paciente que você não tem autorização para realizar, que você não tem habilidade para realizar. Então, por isso que você tem que mandar esse paciente para o prescritor, para que ele faça a troca da medicação e em seguida o paciente volte para você, para que você continue fazendo trabalho para ele, o trabalho com ele de acompanhamento farmacoterapêutico. Bom, aqui é um leve resumo, né, do que pode acontecer nesse processo de atenção farmacêutica. O usuário vai chegar no seu estabelecimento, aí ele vai solicitar um medicamento. Se ele solicita um medicamento, você vai questionar se é uma receita, se tem receita ou se é uma automedicação. Se é uma receita, o que é que você vai fazer? Você vai praticar o ato da dispensação, tá? Lembrando que o ato da dispensação não é somente a entrega do medicamento, porque entregar o medicamento é você pegar na prateleira, olhar o preço do paciente, só isso mesmo, senhor, só, e levar para o caixa. Isso não é dispensação. Dispensação é quando você dá orientação ao paciente, quando você presta um serviço de atendimento farmacêutico para esse paciente, tá? Então, quando ele chegar com a receita, sempre bom investigar. É para adulto ou para criança, senhor? Ah, tá certo. Paciente diabético, tem alergia a alguma coisa? Tá certo. Ah, não, o paciente ele já toma esse medicamento há muito tempo. Ah, quanto tempo ele toma esse medicamento? Ou então, às vezes, é até o mesmo paciente que vai comprar a medicação na farmácia. Ah, Dona Maria, senhora mesmo que toma? Sim, minha filha, sou eu mesmo que tomo. A senhora se sente bem quando a senhora toma essa medicação? Há quanto tempo a senhora toma essa medicação? Ah, tá certo. E aí, aquele paciente vai passar todas as informações, né, que você necessita para poder dar um atendimento, prestar um atendimento farmacêutico de qualidade. O usuário foi atrás do medicamento, não tem receita, é o quê? Automedicação. Então, o que é que você vai fazer?
vai dar informação sobre o medicamento para esse paciente, antes de qualquer coisa. Por que você quer tomar esse medicamento? É você que vai tomar esse medicamento? Ó, uma coisa muito que a gente vê muito na farmácia ainda hoje, acreditem se quiser, tá ultrapassado, mas a gente ainda vê. Paciente comprando Decadron e Buclina. Pra quê? Quando você pergunta por que você vai tomar essa medicação? Ah, porque eu quero ganhar peso. Mas quem disse que você vai ganhar peso com Buclina e Decadron? Você sabe para que servem essas medicações? A Buclina, tudo bem, é estimulante do apetite, né? Então, por que você não toma a Buclina com polivitamínico? Porque daí você vai ganhar peso, vai repor seus nutrientes, vai ficar mais saudável. Por que o Decadron? Você sabe para que serve esse Decadron? Aí lá vai você, como farmacêutico, informar, olha, esse medicamento é um medicamento anti-inflamatório não esteroidal. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não ofende muito, desculpa, agora eu falei igual os pacientes da farmácia, não atinge muito o estômago, por ele não ser esteroidal. E então ele não vai prejudicar o seu estômago, porém ele vai servir para dores nos ossos, para tratamento para quem tem zika, chikungunya, até artrite mesmo. Às vezes o paciente de artrite tem que entrar no corticoide para poder auxiliar no tratamento dele, melhorar. Pode lhe tornar uma paciente diabética com o tempo, que geralmente a gente fala assim porque geralmente é mulher, né, que vai atrás. Pode lhe tornar um paciente diabético com o tempo, porque você não pode ficar utilizando esse medicamento sem a necessidade dele, você não tem necessidade de usar esse medicamento, é um antialérgico, né? Então, você vai explicar para aquele paciente a ação daquele medicamento e por que que o paciente não precisa daquele medicamento. Né? Por isso, muito importante a gente prestar o serviço de atendimento farmacêutico no balcão também, não só dentro do consultório farmacêutico, né? Muitas vezes o paciente vai na farmácia só atrás de informação farmacêutica, né? Por causa de um medicamento. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai prestar todo o serviço de atenção farmacêutica. Ah, mas o usuário, né, o paciente, ele não foi atrás nem de medicamento nem de informação. O que que ele pode querer? Ele pode solicitar outros serviços, parâmetros, como, por exemplo, determinação de parâmetros fisiológicos, bioquímicos, peso, né, o peso desse paciente, teste de glicemia capilar, teste de pressão arterial, teste de colesterol, aplicação de injetáveis, né? Ou então aquisição de outros produtos para a saúde, por exemplo, um nebulizador, um aparelho de pressão. Então, existem vários motivos para um paciente procurar uma farmácia, tá? Aí aqui eu coloquei só esse esqueminha aqui para vocês, para facilitar um pouco o que eu tinha para dizer para vocês em relação a isso aqui, porque ia ficar mais fácil relatar com o esquema do que se eu botasse só para vocês lerem, tá bom? Alguma pergunta, turma? Turma? Professora, E Oi? professora? é... Não, fala primeiro. pode falar, mãe. Diga. Não, vai, você vai. Não, é só uma dúvida, professora, que eu tenho. Saber se aqueles nebulizadores portáteis são eficientes iguais àqueles maiores de tomada. Que, por exemplo... São. Oh, aí é muito relativo de marca para marca, entendeu? Tu tem que procurar uma marca renomada, conhecida, porque esses portáteis, eles são mais sensíveis que os outros. Uhum. Entendeu? Então, o cuidado é maior. Então, você tem sempre que estar procurando um de maior resistência, com a marca melhor, mesmo que seja um pouquinho mais caro, mas pelo menos não vai ser aquele barato que sai caro, entendeu? Você vai comprar um produto de qualidade. Nada. Alguém tem mais alguma Professora, pergunta? no Oi. caso, no caso do serviço farmacêutico, vamos supor que eu sou farmacêutico e eu trabalho para uma drogaria X de rede. Daí eu vou prestar aqueles serviços farmacêuticos e vamos supor que eu quisesse cobrar por aquilo. Aí como é que fica? O dinheiro fica para a empresa ou eu posso cobrar como se fosse um serviço particular? Ó, se você for
funcionário do estabelecimento, o que a empresa pode fazer é o seguinte: ela cobra o serviço e te paga uma taxa de comissão em cima do serviço que você prestar. Agora, se você for dono do estabelecimento, é todo seu, tá? Mas se você está prestando serviço para outra empresa, ali é de responsabilidade da outra empresa e não seu. Entendeu? Entendi. Pois é. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo, né? Posso continuar? Turma? Gente, vocês podem falar, não precisa ficar com vergonha, não. Ah, tá bom. Eu gosto quando vocês perguntam. Para mim fica melhor, até melhor para continuar a aula. Bom, como eu adiantei isso no começo, a gente não vai demorar muito aqui nesse slide. Que existem 2 tipos de atenção farmacêutica, né? Que é a atenção farmacêutica global ou coletiva e a atenção farmacêutica no grupo de risco ou atenção farmacêutica individual, tá? Independente de ser grupo de risco ou não. Na atenção farmacêutica global ou coletiva, a gente vai trabalhar como um todo. O que a gente vai desenvolver aqui? Educação e saúde. A gente vai desenvolver campanha, vai fornecer informações à comunidade sobre o uso do medicamento X, ou a prevenção de uma doença X, ou por que não usar medicamento sem orientação do farmacêutico ou de outro profissional habilitado, né? São informações gerais, são informações que não servem unicamente para uma pessoa, mas servem para todo mundo, né? Então, essa é a atenção farmacêutica global coletiva. E a atenção farmacêutica para grupos de risco são aquela atenção farmacêutica entre você e o paciente. É quando você pega um paciente doente crônico e vai fazer o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, você vai montar uma terapêutica isolada para esse paciente, né? Pacientes polimedicados. O que é que você vai fazer? Você vai trabalhar o paciente e cada medicação que ele utiliza, vai adotar medidas para facilitar que esse paciente tenha adesão ao tratamento, tenha facilidade ao tratamento, né? Consiga obedecer o tratamento certinho. Idosos também. Por isso que a gente fala pacientes de grupo de risco, porque são os pacientes que vocês mais vão ter no estabelecimento de vocês. Dificilmente vocês terão um jovem que não seja hipertenso, né? Um jovem, uma criança, alguém, muito dificilmente. Os pacientes de vocês vão ser esses: pacientes com doenças crônicas, pacientes idosos e pacientes polimedicados. Tá? Então, por isso que quando a gente se refere à atenção farmacêutica individual, a gente já se refere mesmo ao grupo de risco, porque 90% dos pacientes de vocês serão esses pacientes aqui, tá? Vocês terão que focar nesses pacientes aqui. Então, estudem muito sobre polimedicação, estudem muito sobre idosos, estudem muito sobre doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemias, enfim. Todos esses problemas de saúde que podem levar o paciente a desenvolverem doenças crônicas. E geralmente, os idosos são esses pacientes, né? A gente tem, na grande maioria dos pacientes, são idosos, e a grande maioria deles tem doença crônica e são polimedicados. Então, de 90% dos seus pacientes, 95% são idosos, com esses problemas de saúde. Então, por isso que eu acho muito importante a gente ganhar a confiança dos idosos, por isso que eu acho muito importante a gente saber atender cada idoso, porque eles são, em sua grande maioria, os nossos pacientes, né? Vai aparecer, sim, jovens, mães com crianças, querendo tirar dúvidas, saber de um medicamento ou outro, mas seus pacientes fixos serão esses.
tá? Então, estejam aptos, sempre aptos, a trabalhar com esses pacientes. Bom, aqui é uma informaçãozinha que eu achei muito interessante colocar, que tá lá no livro de vocês, inclusive, que a atenção farmacêutica nada mais é que a atenção que um paciente requer e recebe com garantias de uso seguro e racional do medicamento, com vistas a alcançar resultados satisfatórios ou positivos na saúde, melhorando a sua qualidade de vida. Ela é desenvolvida no contexto da assistência farmacêutica em uma atuação interdisciplinar, né? Para a prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, composta por uma relação sinérgica entre o farmacêutico e o usuário, ou seja, entre uma relação entre o paciente e o farmacêutico. E tem que haver sinergia, né, nessa relação entre o paciente e o farmacêutico. O paciente não pode esconder nada do farmacêutico, o farmacêutico tem que ser sempre claro e por dentro da situação daquele paciente. Desta forma, o exercício da atenção farmacêutica se dá por ações de educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensação de medicamentos. Lembrando que dispensação de medicamentos não é a mesma coisa de entrega de medicamento. Quando você atua com a dispensação, você está automaticamente prestando serviços farmacêuticos. Então, você tem que dar orientação ao paciente em relação àquele medicamento. Atendimento farmacêutico, acompanhamento farmacoterapêutico e registro sistemático das atividades. Muito importante isso. Todas as ações que vocês desenvolverem dentro do estabelecimento de vocês, essas ações, elas precisam estar registradas, tá? Por quê? Porque quando você registra uma ação, você consegue trabalhar melhor com a situação daquele paciente. Por exemplo, digamos que você atenda um paciente polimedicado. Você não registrou nem sistema, nem manualmente como você trabalhou com aquele paciente. Não registrou os dados do paciente, não registrou nada. Você simplesmente pegou a medicação daquele paciente, trabalhou com ele ali, fez um excelentíssimo trabalho com aquele paciente, mas não registrou. Quando aquele paciente voltar, você não vai nem lembrar quem é aquele paciente mais, porque já se passaram tantas pessoas ali pelo seu consultório que você não vai conseguir lembrar nem o que você fez para ajudar aquele paciente. Então, quando você registra o que você faz, automaticamente, quando o paciente chega, você já lembra que paciente é aquele, porque você grava melhor quando você registra. Sua memória fotográfica, ela é melhor quando você escreve, quando você registra, quando você anota ou quando você passa para algum sistema. Tanto é que muitas pessoas, elas costumam usar o termo: eu estudo melhor quando eu escrevo. Eu estudo melhor quando eu grifo. Eu estudo melhor quando eu risco. Por quê? Porque a memória fotográfica daquela pessoa, ou seja, da grande maioria das pessoas, é assim, funciona assim. Funciona quando você escreve, funciona quando você registra algo importante, né? Então, você fixa melhor. Então, é muito importante você registrar cada atividade que você fizer dentro do seu consultório, porque daí você tem todos os dados daquele paciente, você vai conseguir acompanhar aquele paciente, porque você vai lembrar da vida do paciente e do paciente, tá? E de tudo que ele relatou. Até uma pressão arterial que vocês forem aferir dentro do consultório de vocês, anotem os dados do paciente. Mas é só uma pressão, professor. Só uma pressão, mas você não sabe do que aquele paciente vai precisar mais na frente. Você não sabe como é. E se der alterada a pressão dele de início? Como é que você vai fazer? Como que você vai trabalhar? Entendeu? Então, registrem tudo que vocês fizerem dentro do consultório de vocês, registrem para vocês e registrem para os pacientes de vocês também. Como assim, professora? Utilizei agora há pouco o registro de pressão arterial, de serviço de pressão arterial, né? Então, eu vou lá, faço
aferição de pressão no meu paciente, registro no meu sistema, mas eu entrego um cartãozinho de acompanhamento para o meu paciente, eu entrego um documento que informa o valor de pressão arterial, né, o valor que deu a pressão arterial daquele paciente, o resultado do exame dele, eu informo, eu passo para ele. Ainda digo assim, eu já usei tanto nome hoje, vou continuar com o seu Pedro. Seu Pedro, quando o senhor vier da próxima vez, traga esse resultado para a gente continuar anotando aqui. Mas você anote para ele e anote para você. Porque quando, se for o caso, um paciente que não sabe que é hipertenso, e você consegue diagnosticar isso dentro do seu consultório mediante um acompanhamento, você vai ter respaldo, vai ter argumentos, né, para informar para o prescritor que aquele paciente tem uma probabilidade muito alta de ter desenvolvido uma hipertensão, né? Porque você vai ter todos os resultados dentro do seu sistema anotado, vai ter toda a metodologia que você utilizou para acompanhar aquele paciente durante aquele tempo, e aí você vai conseguir, né, enviar uma carta, uma declaração para o médico, para um cardiologista, por exemplo, que você vai encaminhar o seu paciente, tá? Além de outras coisas que são importantíssimas quando vocês fazem o registro das atividades. E lembre-se, vocês sempre vão precisar desses registros. Sempre. Mesmo que o paciente mude de cidade, vá embora, não sei, alguma suma, mas aquela informação vai estar lá e ela sempre vai ser importante para você. Então, tudo que vocês fizerem, registre. Isso é muito importante. Bom, e a atenção farmacêutica, ela é regida por várias leis e atos normativos, né? A gente viu na introdução à assistência farmacêutica lá na nossa primeira unidade que tem várias políticas públicas que envolvem a assistência farmacêutica. E a atenção farmacêutica, ela não é diferente, né? A primeira e uma das mais importantes é a Política Nacional de Medicamento, que é a Portaria 3916 de 98, que a gente até falou sobre essa portaria quando a gente estava lá estudando a introdução às ciências farmacêuticas. Por que houve a necessidade de uma política de medicamento, né? Por que houve a necessidade desse controle de medicamento, né? Exatamente porque houve a necessidade de ter atenção farmacêutica, porque houve a necessidade de informar as pessoas que não se automedicassem, porque havia muitas intoxicações por medicamentos por falta de informação, por falta de orientação. Então, veio aí a Portaria Nacional, a Política Nacional dos Medicamentos, né, para ajudar no serviço de atenção farmacêutica quanto às informações sobre medicamentos para os pacientes. A lei do genérico, que é a 9787 de 99, né, do ano 99, que essa tá batida aí para todo mundo, que todo mundo já conhece, que é o lançamento dos genéricos, como eles devem ser, como eles devem apresentar-se, né, ao mercado, por que ele é mais barato, tudo isso está descrito na lei dos genéricos. E uma coisa muito importante que a gente até colocou aqui para vocês, já atualizada, né, que é as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação de farmácia, que é a número 6 de 2017, né? A última que tinha saído era de 2002, e recentemente ela foi atualizada, então a gente tem a de 2017 para bem atual mesmo. Hoje a gente já trabalha a grade farmacêutica de vocês, a grade do curso de vocês em cima dessa nova resolução de 2017, né, que volta totalmente o curso de vocês para o atendimento humanizado, o atendimento ao paciente, né? Pega o farmacêutico e bota ele na figura clínica. Por isso que vocês estão, de uns tempos para cá, ouvindo muito falar nesse farmacêutico clínico, né? Nesse farmacêutico dentro voltado para a atenção farmacêutica, voltado para o consultório farmacêutico, né? Exatamente por isso. Temos as portarias, as RDCs, as resoluções de boas práticas em farmácia, né, que é onde a gente tem todas as informações de como atuar, de quais as documentações a gente deve ter para abrir uma farmácia ou para atuar no farmacêutico care,
dentro da farmácia, ou seja, como consultório farmacêutico, vocês vão encontrar nessas resoluções. Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, né? Vocês, inclusive, procurem esse evento na internet, vocês vão adorar. Se eu não me engano, vai acontecer um agora, de forma online, eu não sei se em junho ou julho, não sei direito, mas vai ser online, vai ser muito bom para quem quer atuar nessa área de atenção farmacêutica, é maravilhoso, e para quem não quer também, porque o farmacêutico, independente da área que ele escolher, o medicamento tem que estar sempre incluso, né, na sua formação. Eu não gosto professora, de estudar medicamento, eu não gosto desse contato com o paciente, eu prefiro a área de análises clínicas, mas mesmo assim você deve entender sobre medicamento, porque como que você vai saber se você encontrar um cristal de uma substância X lá no exame? Né? Como é que você vai saber identificar? Ou como é que você vai poder dizer que medicamento X interferiu no exame Y, porque o paciente poderia ou não usar para fazer exame tal, exame Y, exame X, enfim. Então, você tem que estar por dentro de tudo que envolve medicamento. Você é farmacêutico, você tem que estar por dentro de medicamento, independente da área que você seguir, tá? Pacto pela Vida do SUS, também está inclusa a atenção farmacêutica, porque é um serviço prestado diretamente para o paciente, para melhoria de qualidade de vida, e o Código de Ética Farmacêutica, que a gente também já trabalhou ele. Só um minutinho. Bom, e o Código de Ética, ele traz para a gente como a gente tem que trabalhar, quais são as nossas obrigações, o que é proibido a gente fazer, quais são os nossos deveres, o que é de direito nosso, tudo isso o Código de Ética ele traz, tá? Inclusive, a gente teve uma convocação agora para todos os profissionais da saúde, farmacêutico, enfermeiro, médico, que nós fizéssemos obrigatoriamente um treinamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde online, um treinamento online do Ministério da Saúde, e que esse treinamento deixaria todos esses profissionais farmacêuticos, ou farmacêuticos da saúde, né, incluindo os farmacêuticos, habilitados para atuar no COVID. E se nós formos convocados, sendo remunerados ou não, nós teremos que ir por convocação, tá? E no Código de Ética diz que tem um artigo que diz que em caso de pandemia ou de urgência, e se o farmacêutico for convocado, ele tem a obrigação de atuar. Então, é aquela história. Em resumo, se a gente for chamado para a guerra, a gente tem que ir. A gente não tem escolha, tá? A gente é obrigado a atuar. Tem no nosso Código de Ética. Né? Então, essa é uma das informações muito importantes. A gente nunca achou que fosse possível acontecer um dia, né? Mas aconteceu, chegou. Estamos aí. Todo mundo fez, a gente teve um prazo. O profissional que não fizesse, ele seria punido pelo seu conselho, né? Pelo seu conselho regional. E o Ministério da Saúde passaria a lista dos profissionais que não atenderam a esse chamado. Enfim, todo mundo teve que fazer, estamos aí habilitados para atuar. Acredito que quem esteja no grupo de risco, né, não seja convocado por estar no grupo de risco. Mas mesmo assim, todo mundo era obrigado a fazer, e todo mundo teve que fazer, e todo mundo fez. Então, essas situações, por mais que a gente ache que nunca vai acontecer, elas podem sim chegar um dia a acontecer. Então, essas legislações, essas leis, essas portarias, principalmente a Política Nacional de Medicamento, as diretrizes, essas RDCs 44 e 357 e o Código de Ética Farmacêutico são as regulamentações mais importantes que vocês precisam estar por dentro hoje, tá? Então, vou mandar depois a aula para vocês. Quem quiser anotar para no final da aula já dar uma pesquisada sobre essas citações, essas leis normativas e atos normativos, pode já ficar à vontade também, mas eu vou depois gerar o link do YouTube, tá?
Dentre todas que a gente falou, se destaca a 357 de 2001. Por quê? Porque essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, ela estabelece a atenção farmacêutica como atividade exclusiva do farmacêutico, considerando a abrangência da sua formação e o seu conhecimento analítico, administrativo, social e biológico, com ênfase clínica e patológica. Então, essa resolução do Conselho Federal de Farmácia 357 de 2001, ela declara que o serviço de atenção farmacêutica é atividade exclusiva do farmacêutico. Então, nenhum outro profissional, nem técnico de farmácia, nem enfermeiro, nem nenhum outro profissional de saúde pode exercer a atenção farmacêutica, porque ela é uma atividade exclusiva do farmacêutico, tá? Isso, quem informa é a resolução 357 do Conselho Federal de Farmácia. Outra resolução muito importante do Conselho Federal é a 585 de 2013, que aborda as diferentes especialidades farmacêuticas, regulamentando e classificando-as conforme sua linha de atuação. Ela me dá a lista de todas as habilidades que o farmacêutico pode desenvolver, de todas as linhas de especialidades. O que o farmacêutico pode ser? Ele pode ser um perito criminal, ele pode ser um analista, ele pode trabalhar na indústria de alimentos, pode trabalhar em bancos de sangue, banco de sêmen, banco de órgãos, pode trabalhar em indústria de medicamento, em farmácia, em drogaria, em hospital, enfim, análises clínicas. Então, essa resolução 585, vocês encontram facilmente no site do Conselho Federal mesmo. Na verdade, todas essas resoluções do Conselho Federal vocês encontram no site do Conselho Federal. E essas aqui também. Enfim, é uma infinidade, assim, é tipo 88 a 98 áreas de atuação que eles apresentam, né? Fora as que já estão sendo registradas agora, né? E em 2014, né, foi promulgada a Lei 13.021, que estabeleceu a farmácia como unidade de prestação de serviços da assistência farmacêutica. Então, com a lei, lá na 5991, lá antigona, né, ela já dizia que a farmácia era um estabelecimento de saúde. Mas, em 2014, com a promulgação dessa lei, veio a 13.021, e que ela reconhece ainda mais, né, que a farmácia, estabelecimento farmacêutico, ela tem que ser adotada obrigatoriamente como um estabelecimento de saúde, né? Então, se você chegar numa farmácia e apresentar alguma irregularidade, você pode chamar a atenção de quem trabalha, do gestor, porque é um estabelecimento de saúde. Então, tudo que envolve estabelecimentos de saúde, todas as regras e resoluções, a farmácia, drogaria e farmácias estão inclusas dentro desse padrão. Principalmente o fato de ter um responsável técnico 24 horas, ou desculpa, 24 horas não, eu quis dizer enquanto estiver funcionando. Se ela funcionar 24 horas, tem que ter um farmacêutico 24 horas. E lembrando que a farmácia, ela pode ficar sem um farmacêutico até 30 dias, né, durante o seu funcionamento. Por quê? O conselho entende que, digamos que tenha só um farmacêutico naquela farmácia, né, e por causa disso, digamos que em um mês ele precisa tirar férias, como todo trabalhador. Então, durante aquele mês de férias, desde que a farmácia justifique a ausência do farmacêutico, ela pode funcionar sem a presença do farmacêutico. Mas são só esses 30 dias. Não pode ultrapassar. Se ela ultrapassar, ela é multada e pode ser até fechada. E eu trouxe para vocês um sistema muito legal, tá? Que foi uma iniciativa muito boa, né? De uma cidade, que é o Qualifarsus. Na verdade, não é. Esse aqui, eu confundi, desculpa, gente. O Qualifarsus, ele é um programa de qualificação farmacêutica, tá? É porque tem é na próxima aula, eu acabei confundindo. O Qualify, ele vai qualificar
né, vai apresentar gratuitamente aos farmacêuticos algumas atualidades, né, algumas qualificações novas. Como diz aqui em cima, além das bases conceituais e regulatórias, foi criado pelo Ministério da Saúde por meio da portaria 1214 de 13 de junho de 2012, o Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, que investe em treinamentos e na implementação de serviços de atenção farmacêutica nas mais diversas cidades brasileiras. Então, você pode muito bem chegar lá no Google e clicar QualifaSUS, ele vai te direcionar direto para o site, e aí você vai conseguir acessar, e se por acaso você quiser fazer algum curso para se qualificar ou melhorar seu desempenho, alguma disciplina que você gosta, e você encontre um curso que seja compatível a isso, você pode clicar e fazer o curso normalmente. São cursos gratuitos, tá? E cursos online, que o Ministério da Saúde oferece, né, para todos os farmacêuticos. Então, vocês podem ficar à vontade e acessar essa plataforma. É uma plataforma muito legal, que é atualizada muito, muito mesmo, atualizada. Inclusive, a gente tem recebido, esse semestre a gente não chegou a receber, acredito que pelo motivo, né, de pandemia, mas todos os semestres a gente recebe exemplares de artigos e também de cursos, de etapas de alguns cursos do QualifaSUS. Esses livros, esses exemplares, eles ficam disponíveis na biblioteca para vocês. Alguns a gente sempre seleciona para sortear para alunos durante os eventos de farmácia, mas outros a gente deixa disponível, né? Porque às vezes o aluno tem interesse, tem a curiosidade de saber o que é que tem ali, se vai ser importante ou não para a área que ele vai seguir, mas sempre é muito importante, né? Então, alguns exemplares vocês vão poder, quando a gente retornar no presencial, vocês vão poder encontrar na biblioteca de vocês, lá na física mesmo, biblioteca física, alguns exemplares muito legais que são enviados pelo Conselho Federal de Farmácia através do QualifaSUS. O QualifaSUS, ele é estruturado em 4 eixos, que é o eixo estrutura, o eixo educação, informação e cuidado. O eixo estrutura, ele vai falar para vocês sobre as ações das estruturas físicas, sobre como deve ser e funcionar a estrutura física de um estabelecimento farmacêutico. Eixo educação vai falar e vai fazer ações na capacitação dos profissionais, né? Então, como melhorar a capacitação desses profissionais? Quais os treinamentos? Desculpa. Quais os treinamentos esses profissionais precisam fazer para melhorar ainda mais seu desempenho no atendimento ao paciente, né? No eixo informação, disponibilidade de informações, são informações importantes e relevantes que possam agregar os cursos que vocês se interessem em fazer dentro do site, da plataforma. E o eixo cuidado, né, é a inserção da assistência farmacêutica nas práticas clínicas, né? Vai falar muito sobre assistência farmacêutica, muito sobre as políticas públicas, porque falar de assistência farmacêutica tem que falar de políticas públicas também, né? Então, ele vai trabalhar nesses 4 eixos. Muito interessante. Quem tiver interesse e curiosidade, pode entrar lá, tá? Que vocês vão gostar e vai ter muita coisa bacana. E de graça. Bom, e a RDC 44, né? Ela fala sobre as boas práticas farmacêuticas e sobre o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e também da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e em drogarias. E, além disso, ele estabelece também, lá no seu parágrafo 3, que as farmácias e drogarias devem ter obrigatoriamente assistência farmacêutica de um responsável técnico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, que a gente já comentou aqui em sala de aula também, nessa aula. Bom, falar das estruturas, das instalações físicas, né, da farmácia e do consultório farmacêutico,
vai falar como deve ser esse consultório farmacêutico, como deve ser montado. Eu já mostrei mais ou menos a imagem para vocês de como é a ilustração, né? Não necessariamente tem que obedecer aquele padrão, mas tem que ser naquele padrão. Não precisa ter uma marca se você não for trabalhar com aplicação de injetáveis, né? Mas o resto não precisa ter aquela geladeirinha que vocês viram lá naquela imagem do lado daquele armário em formato de geladeirinha de frio, os termolábeis, eles podem ser arquivados e guardados em outro local da farmácia, que pode ser estabelecido quando vocês forem montar o layout do estabelecimento de vocês. Enfim, vamos ver o que é que diz aqui, né? O ambiente privativo para avaliação e orientação do paciente que acomode o farmacêutico, seus familiares e os cuidadores. Então, o espaço que vocês devem oferecer ao paciente de vocês deve ser pelo menos um espaço que caiba você e mais 2 pessoas, tá? Por quê? Porque às vezes o paciente vai e ele vai acompanhado, né? Às vezes é um idoso, principalmente, ele vai acompanhado de um cuidador, vai acompanhado de alguém que ajude-o a tomar as medicações, que ajude-o a até se locomover, né, dependendo da situação desse idoso. Então, o estabelecimento, o local em que você vai utilizar para atender esses pacientes deve obedecer exatamente esse padrão, né? Você tem que pensar em um espaço que caiba, por exemplo, que acomode, por exemplo, um paciente que precise entrar com cadeira de rodas, né? Ele precisa estar habilitado para receber todo tipo de paciente e pelo menos até 2 pessoas, né? Que é o paciente e o acompanhante. A área administrativa para reuniões e treinamentos, então tem que existir no seu estabelecimento de farmácia uma área para os processos administrativos, né? Para treinamento, você tem que mostrar e comprovar que toda a sua equipe ela é treinada o tempo todo e capacitada, atualizada de todas as novidades do mercado, principalmente quando se trata de saúde, que muda tudo muito rápido. Então, geralmente, a cada 3 meses, a equipe de vocês precisa ser treinada, né? Mobiliário para o atendimento dos pacientes de maneira confortável, como eu já falei antes, a sala do atendimento farmacêutico, ela precisa ser confortável, ela precisa ser aconchegante, ela precisa transmitir paz e tranquilidade para aquele paciente. Então, quando vocês forem montar a sala de vocês, lembrem-se sempre de cores claras, cores alegres, nada de móveis pretos, escuros, sempre um móvel claro, né? Uma coisa que transmita conforto, transmita paz para aquele paciente, porque só o fato dele procurar a farmácia, ele já está com algum problema. Isso vocês podem ter em mente. Ninguém procura a farmácia porque está bem. Ninguém procura farmácia porque não está precisando. Ah, eu estou aqui, não estou fazendo nada, vou para a farmácia. Ninguém. A pessoa vai para a farmácia porque está precisando de alguma coisa, tá? Então, de tudo a começar do seu estabelecimento, você tem que transmitir paz, conforto para o seu paciente. Acesso à internet disponível para o farmacêutico e a disponibilização de softwares para gestão de informação. Por quê? Hoje em dia, o mundo todo, não só a gente, não só o Brasil, eu falo mesmo a nível do mundo. O mundo, gente, ele gira em torno de canais virtuais. Hoje, tem até um ditado que diz que hoje o mundo é virtual. Hoje tudo acontece de forma virtual. E graças a Deus que temos o virtual hoje, né? Porque se nós não tivéssemos essa ferramenta virtual, muita coisa teria cancelado, né? E aí vocês atrasariam o curso de vocês, muita gente deixaria de estudar, algumas pessoas nem voltariam mais, porque acaba ficando desestimulado, enfim, acontece 1000 coisas que acaba atrasando muito a vida das pessoas. E a gente não ia continuar, a gente não ia conseguir dar continuidade ao curso de vocês, por exemplo, nesse semestre, né? Então, o mundo hoje é virtual. Então, não é diferente para a farmácia e um consultório farmacêutico, né? O farmacêutico, ele precisa ter pelo menos uma ferramenta, um notebook, por exemplo, básico, para que ele consiga armazenar nesse notebook todas as informações dos pacientes dele,
né? E à medida que a empresa for crescendo, você vai melhorando, óbvio, de softwares, vai melhorando de equipamento, vai melhorando de tudo. Mas, de início, esse paciente, esse profissional farmacêutico, ele precisa ter, pelo menos, a ferramenta básica para conseguir gerar, para conseguir dar gestão, né? Conseguir administrar todo o serviço farmacêutico, tá? Vocês vão entender isso quando vocês voltarem para os campos de estágio. Mas tem que ter, tá? É obrigatório para o farmacêutico conseguir trabalhar direitinho e também porque é um dos requisitos das instalações físicas para o atendimento farmacêutico funcionar. No caso, se falando de consultório farmacêutico, tá, gente? Para exemplificar, assim, essa é uma ferramenta que um local utilizou, uma cidade, tem no livro de vocês, eu não estou lembrando mais ou menos qual foi a cidade, mas está no capítulo, na seção 1, na unidade 3, para vocês, que me chamou muita atenção esse programa, porque ele facilita, né, no registro dos pacientes. Como vocês observam aqui, tem os quesitos, os parâmetros pacientes, relatórios, agenda, princípios ativos, prescritores e contatos. Então, através desse programa ATENFA, que é as iniciais de atenção farmacêutica, né, essa equipe que criou esse programa, eles conseguem arquivar todas as informações dos seus pacientes, né, e de uma forma organizada, com que não percam. E aí, para você buscar o paciente, basta você colocar bem aqui nesse campinho, busca de paciente, você pode colocar o nome, e quando você clicar em cima, já aparece todo o relatório de tudo que você já fez e já tem de dados desse paciente. A primeira consulta, a gente sempre pede que o paciente leve os últimos exames de sangue, que é para a gente anotar os parâmetros, né? Leve os medicamentos, e aí das próximas consultas ele não precisa mais levar, a não ser que tenha um exame novo, né? Para a gente comparar com os antigos. Medicamentos, só se tiver mudado, medicamentos continuar o mesmo, não precisa mais, porque você já tem a relação, já tem aqui tudo que você conseguiu trabalhar com o paciente de vocês. Ó, aqui no Exemplificando tem. A ATENFA é uma ferramenta de farmácia clínica que utiliza conhecimentos clínicos e humanísticos para prestar o cuidado ao paciente. Ela exige que o farmacêutico seja sensível e capacitado para lidar com as questões físicas e biológicas, pesquisas e sociais, psíquicas e sociais. Ela pode ser executada com pacientes hospitalizados, em farmácias comunitárias, em farmácias de unidade básica, de saúde ou em domicílio. Por quê? Porque é um programa portátil. Você pode instalar aqui no seu notebook e fazer o seu acompanhamento farmacoterapêutico do seu paciente, dependendo dele estar internado, dele estar em casa, ou se você trabalha em uma farmácia comunitária, né? Então, fica a seu critério utilizar as ferramentas, né? E essa ferramenta é uma ferramenta muito legal, já dei uma olhadinha nela, e tem muitas informações. Nessa página aqui de relatório, você consegue visualizar tanto o que você já colocou sobre o paciente, como você também pode criar um relatório, né, informando ao médico se por acaso precisar uma medida de intervenção, no caso de troca de medicamento, no caso, né, de que seja alguma coisa que você não consiga fazer sozinho sem a ajuda do prescritor. Coloquei aqui também essa outra ferramenta, que é muito fácil de utilizar, e ela é maravilhosa também, que é o Clinicar X. Esse Clinicar, a gente consegue, através dele, muitas informações sobre os pacientes. Você consegue elaborar prescrições farmacêuticas, você consegue registrar todo tipo de atendimento ao paciente, de uma aferição de pressão até a aplicação de um injetável. Você consegue agendar a próxima consulta do paciente, né? E você consegue trabalhar a vida toda desse paciente através daqui. Também é um programa muito legal,
ele é utilizado por uma rede de farmácia, é um programa comprado, tá? Que é um investimento que a empresa faz comprando esse programa, né, para trabalhar com ele a área de atenção farmacêutica. E ele é muito, muito interessante também, porque além de você passar todas as informações dos seus pacientes para ele, você consegue fazer treinamentos. Ele, dentro da plataforma, te oferece treinamentos, né? Então, é uma ferramenta bem legal e bem inovadora também. O responsável por ele é o professor doutor... Ai, meu Deus, Alessandro Carré. Muito famoso, né? Vocês podem até pesquisar sobre ele. Ele publica muitos livros na Abrafá e também faz muitos registros interessantes de atenção farmacêutica e serviços de assistência e atenção farmacêutica também. Muito interessante esse programa. Dei uma pesquisada, por favor. Bom, ainda falando da atenção farmacêutica, lembrando que o medicamento ele é um assunto muito sério, é um produto farmacêutico que possui um fim profilático, né? Profilático, curativo, paliativo e também pode ser usado para fins de diagnóstico, né? Alguns medicamentos são utilizados para que o paciente consiga fazer exames e facilite, por exemplo, as imagens dos exames, né? A população necessita receber informações corretas e assertivas sobre a utilização de medicamentos, pois, se administrados incorretamente, podem acarretar em série efeitos adversos, podendo culminar até na morte do paciente, né? Então, para vocês terem noção do quanto é importante a informação ao paciente e do quanto é importante, né, você saber também da informação correta a esse paciente em relação ao medicamento. O núcleo fundamental da atenção farmacêutica é estabelecido entre farmacêutico e o paciente, que trabalham conjuntamente para prevenir, identificar e resolver problemas de saúde, objetivando o uso racional, como sempre, é claro, né, dos medicamentos e a obtenção de resultados mensuráveis ou de resultados positivos, voltados para melhorar a qualidade de vida do paciente. Sempre melhorar a qualidade de vida do paciente, tá? Bom, e aqui é um quadro clínico, caso clínico, que eu coloquei para vocês responderem, tá? Vocês podem fazer em grupos de 4 pessoas e me enviar no e-mail, no mesmo e-mail que vocês enviaram a atividade de prova de vocês, que eu vou já terminar de corrigir, tá bom? E me mandem até a próxima segunda-feira, tá bom? Vai ser uma das nossas atividades que vão gerar pontuação para vocês. Anotem ou tirem fotos. Vou também publicar o link, lembrando que eu vou publicar o link no YouTube, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora. Turma? Oi, gente. Oi. Oi, eu pensei que vocês não estivessem me ouvindo. Eu olhei e falei, meu Deus, eu falei tanto, não é possível que eles não estejam me ouvindo. E aí, gente, alguma dúvida? Tudo certinho sobre a introdução da atenção farmacêutica? Turma? Tudo certo para mim. Certo. Alguma dúvida, gente? Minha não. Ah, tá certo. Então, por hoje é só, tá? Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Vou colocar o link
no YouTube. Não sei se eu consigo colocar hoje, mas até amanhã eu posto e mando para Samara para ela divulgar para quem não conseguiu assistir a aula hoje. Encontro todo mundo na próxima segunda-feira. Eu espero que tenha mais gente, tá bom? Na próxima segunda, que segunda-feira a gente começa a falar sobre os planos de atenção farmacêutica, né? Os planos de os programas, né, os métodos que a gente utiliza para fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico, tá bom? Tá bom, boa tarde. Boa tarde a todos, fiquem com Deus.